E olha, aqui dentro do estúdio hoje a gente conversa com o Guilherme Montoro, tirando dúvidas sobre direito trabalhista. Você pode mandar sua dúvida para a gente pelo nosso WhatsApp 129-8135-2908. Guilherme, tem mais perguntas chegando aqui. Tem uma pergunta interessante do Ricardo de Guarulhos. Ele diz que na empresa onde ele trabalha há uma regra que diz o seguinte: se alguém esquecer de marcar o ponto, vai ficar com falta, mesmo que tenha trabalhado o dia inteiro. É assim mesmo? Bom, as empresas elas sofrem bastante com os empregados que deixam de registrar o ponto. Porque no momento em que a empresa ela tem a obrigatoriedade de registrar o ponto dos seus empregados, quando eles mesmos deixam de registrar, a empresa que fica vulnerável, sem o horário marcado, ela não consegue demonstrar que fez o controle de que ele não fez horas extras. O que a gente costuma ver são empresas que aplicam advertências para empregados, né? E também é considerado como uma prática relativamente comum a empresa que determina que o empregado retorne para casa a hora que ela identifica que ele não marcou o ponto naquele dia. Sim. Agora, quando o empregado efetivamente trabalha no dia e o ponto não foi registrado, não dá para a empresa considerar que ele não trabalhou e aplicar-lhe uma falta, descontando aquele dia, descontando o descanso semanal remunerado. Me parece um pouco exagerado, um pouco abusivo. Então a empresa poderia obter desse empregado uma declaração de qual foi o horário que ele trabalhou naquele dia e ele assina reconhecendo que não marcou o ponto e não puni-lo dessa forma. Ou puni-lo como uma advertência, mas não com o desconto do dia e mais o DSR. Certamente dessa forma o empregado não vai reincidir. Agora, a marcação do ponto é a única forma de provar que o empregado trabalhou? Quer dizer, num caso como esse, ele foi, mas não marcou a entrada, por exemplo, a empresa disse, não marcou, então vamos dar falta. Mas aí, quem sabe, futuramente, numa ação trabalhista, ele vai poder ter outras formas para provar, não, estava lá trabalhando. Exatamente. Para que o empregado comprove que ele trabalhou, ele tem várias formas. Se ele mandou um e-mail, se existe filmagem, etc. Para a empresa, e é por isso que as empresas elas são exigentes em relação à marcação do ponto, porque de fato elas sofrem muito quando elas não possuem. Para a empresa, existem também os mesmos meios de comprovar que ele trabalhou naquele dia, mas nenhum deles é o admitido como meio legal. O meio legal é o controle de ponto, com as suas variáveis, né? Um controle eletrônico de ponto para as empresas que possuem o registro eletrônico, ou então ainda o manual para as empresas que não possuem o registro eletrônico. O Valmir Pereira, de Sinop, no Mato Grosso, está querendo saber quantos atestados médicos podem ser apresentados pelo empregado ao longo de um ano. Tem regra para isso? Não existe regra nenhuma, ao contrário, não existe como o empregado prever e nem o empregador exigir que o empregado tenha essa previsibilidade de quantas vezes ele vai adoecer e vai necessitar de algum tipo de afastamento. Então não existe uma regra, uma limitação por ano. Se a empresa que ele trabalha está impondo essa limitação, tem uma irregularidade. Tem alguma coisa errada. E aí, para resolver? Faz uma denúncia? Uma denúncia perante... As denúncias anônimas são aceitas? São aceitas, sem dúvidas. Tanto no Ministério do Trabalho quanto no Ministério Público do Trabalho. Então, de fato, é mantido o anonimato, ele é protegido e, via de regra, esses órgãos de fiscalização, eles exercem a sua função, eles providenciam mesmo a fiscalização e, se eles identificam, eles acabam punindo a empresa, sim. Ok. Mais uma pergunta aqui. O Aldo de São Paulo, com relação a banco de horas, existe um prazo para que a empresa zere essas horas do trabalhador? Ele fala, eu tenho feito banco já tem mais de um ano e até agora o meu patrão não aceitou acertar essas horas, não acertou essas horas. Sim, tem um prazo e agora com a reforma a gente também teve mudanças em relação a isso. O primeiro ponto é saber se esse banco de horas, caso ele tenha sido firmado antes da reforma, se ele está regular, porque ele precisaria de intermédio do sindicato, da aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. E as horas acumuladas no banco, ela tem um ano para ser compensada para o empregado, quer sejam as negativas ou positivas. No caso de horas positivas, se o empregado ele não tem a compensação com os descansos respectivos, a empresa deve pagá-los como hora extra. A Ione, de São Paulo, tem uma pergunta interessante, nunca vi essa aqui. É errado perante a lei perguntar para a empresa o nome ou sobrenome do recrutador que vai me entrevistar? Ela diz aqui, os fins de saber o nome e sobrenome é para fazer uma pesquisa nas redes sociais e saber o perfil desse recrutador antes da entrevista que ele vai fazer comigo. Bom, errado do ponto de vista de legalidade, não existe nenhuma ilegalidade nisso. Acho que a pergunta dela está mais direcionada a um comportamento para quem vai participar de um processo seletivo. Aí eu acho que é muito importante tentar entender a situação, caso a caso, para ver se isso vai parecer indelicado ou não, mas é uma boa ideia ela tentar descobrir quem é, para que possa saber como abordá-lo da melhor forma. Exato.
o Laerte de Hortolândia estava numa empresa com contrato por prazo determinado de 1 ano. Só que aí a empresa o desligou com 3 meses de atividade. Aí ele fala assim, só que eu vi que o sindicato fez um acordo coletivo, dando à empresa esse direito de encerrar os contratos antes do prazo. Só que eu não fazia parte desse acordo e eu, inclusive, nem contribuía com o sindicato. Posso requerer os meses restantes? Bom, na verdade é um pouquinho delicado porque tem alguns fatores, algumas situações que a gente precisaria entender que estão faltando aí. Na verdade, o fato dela não contribuir para o sindicato não significa que um acordo coletivo firmado entre a empresa e o sindicato dos empregados não tenha validade. Ele tem sim validade para todos os empregados daquela empresa. Agora, só o que me chama a atenção é esses termos do acordo, ou seja, o sindicato ter feito um acordo com a empresa autorizando a empresa a desligar empregados com 3 meses. Mas também, por outro lado, a gente ainda tem na lei o dispositivo que prevê que o empregador tem o seu poder diretivo, potestativo de desligar um empregado sem justa causa, pagando-lhe todas as verbas. Então, se ela foi desligada dessa forma, de forma antecipada, mas recebeu tudo o que tinha direito, não tem uma ilegalidade. Ok.